Vai. Então, beleza, hoje nós vamos dar início à aula 9 da turma de Introdução a Banco de Dados. E hoje nós vamos discutir um pouco do projeto, para a gente já poder falar um pouco mais como que vai funcionar. Ele já está no Moodle para vocês poderem olhar o projeto final. Eu não coloquei a data ainda, mas assim que eu organizar as aulas direitinho, porque eu não tinha contado com o feriado da semana que vem. Então, para não ficar ruim para vocês, aí eu já coloquei aqui as instruções para a gente poder fazer. Então, a gente ainda tem uma prova. Então, nós vamos fazer mais exercícios. Aí eu vou trabalhar o máximo que eu conseguir para a gente poder, antes da prova, a gente fazer a correção dos exercícios, eu enviar os exercícios corrigidos para vocês. E aí nós vamos ter uma prova e nós vamos ter o projeto final também. Mas vai ser naquele mesmo esquema, tudo em grupo. Os exercícios que a gente fizer, eles vão ser totalmente refletidos na prova, então não vai ser nada muito diferente. E o projeto final vai ser um fechamento da disciplina. Então, eu acho que pode ser interessante da gente já iniciar esse projeto. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou abrir aqui para vocês o Word que eu coloquei aqui, que é de... Isso daqui, ó. Então, qual que vai ser o nosso trabalho? O nosso trabalho é realizar a elaboração da modelagem de um banco de dados e seu projeto físico utilizando o Microsoft Access, que é o do Office, ou o Base, que é o BR Office, que é de um software livre. Então, vocês conseguem baixar ele de graça, sem problemas. E a gente vai considerar alguns temas que a gente sugere aqui, ou você pode selecionar algum outro. Mas para você selecionar algum outro, é importante que você comunique com o grupo e comigo também, para às vezes você está querendo sugerir alguma coisa e uma outra pessoa sugeriu a mesma coisa. Aqui o nosso objetivo é que a gente consiga cada grupo fazer um banco de dados diferente, para que todo mundo consiga entender como que um banco de dados, ele funciona em diferentes situações e contextos. Então, aqui nós temos imobiliária, um sistema acadêmico, hospital, loja de ferragem. E como vocês podem perceber, ele é bem simples a nossa descrição aqui. Por quê? Uma das etapas é que vocês precisam criar um cenário próximo à realidade para desenvolver o projeto de banco de dados. Ou seja, vocês precisam de fazer aquela primeira etapa que a gente já discutiu, que é de realizar o levantamento dos requisitos, que a gente vai trabalhar na ideia de mini-mundo. Então, o que vocês vão querer fazer, qual que vai ser o objetivo de vocês, para as operações a serem realizadas no desenvolvimento do trabalho no tema respectivo. Então, agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção e que vocês falem as suas dúvidas para que a gente possa trabalhar junto nisso. Aí, a aula que vem a gente retoma, para vocês ficarem já mais confortáveis com o tema. E a minha ideia de passar esse projeto antes do feriado é para que, se caso alguém já quiser adiantar alguma coisa, já quiser fazer... lembrando que a apresentação vai ser só no final do semestre, mas aí vai que alguém já quer adiantar alguma coisa, né? E é bom que a gente vai, assim como aqui a gente vai olhar direitinho, tem um modelo conceitual, que é um modelo de um diagrama de entidade e relacionamento. Então, aproveitar que essa matéria já está mais fresca na nossa memória, é importante que a gente faça esse exercício também, para que a gente já possa construir, revisar. Se vocês acharem interessante, não, professora, vamos fazer uma aula de monitoria que você olha, a gente pode conversar sobre esse modelo. Não, eu fiz o diagrama dessa forma, o que você acha? Então, e eu vou questionar vocês, eu quero saber se vocês estão entendendo, principalmente aquela questão da cardinalidade, que não é muito fácil. Então, assim, eu acho que vai dar tudo certo. Então, voltando aqui ao número 2, a professora está um pouco confusa hoje. Para levantar os requisitos, vamos pensar aqui numa oficina mecânica. Então, a gente precisa de controlar atendimentos a clientes e reparos em veículos. Então, nós temos que pensar em quais vão ser as nossas entidades, quais vão ser os nossos relacionamentos, quais são os atributos que a gente quer colocar para esses
para essas entidades. Então, como que nós vamos construir o nosso modelo entidade-relacionamento, né? Então, e o mais importante é que a gente vai fazer uma apresentação no final. Então, nós vamos ter 2 dias de apresentação, a gente vai dividir os grupos certinhos, se vocês quiserem sortear, a gente sorteia, a gente pode ver a melhor forma de fazer isso também. Ou então a gente pode sortear na hora e um grupo apresenta, alguns grupos apresentam e depois, na outra aula, o restante apresenta. Pode ser uma ideia interessante também para todo mundo ter pronto no mesmo dia. Então, aí o arquivo deverá ser entregue no Moodle em PDF, contendo o relatório do trabalho, obedecendo todas as normas da BNT. Assim, eu não vou tirar ponto por causa disso. Não assim, né? Não manda um negócio avacalhado, não, senão aí eu vou ser obrigada a castigá-los severamente. Cadê? Mas assim, manda com o título, introdução, desenvolvimento, a conclusão, que é muito importante também para que eu entenda se vocês estão compreendendo por que a gente está fazendo um projeto de banco de dados. E eu preciso que vocês obrigatoriamente escrevam para mim a descrição do estudo de caso. Então, para que a gente está fazendo aquele projeto de banco de dados, que vai ser o levantamento dos requisitos, em um máximo de uma folha, assim, para vocês não ficarem se delongando demais. Eu quero que vocês descrevam o que vocês querem fazer e que vocês se atenham àquilo. Então, esse é um tipo de trabalho que eu trabalho cascata. Se você fala uma coisa no início e não reproduz ela nas etapas seguintes, vai ficar um pouco difícil de acompanhar o raciocínio. Então, o levantamento de requisitos ele é o mais importante, porque vocês vão fazer algo semelhante ao que a gente já fez naqueles exercícios. Então, a gente vai listar as entidades, vai listar os relacionamentos, vai listar tudo. Então, eu acho que é importante, assim que eu conseguir, eu vou enviar para vocês os exercícios corrigidos, a gente pode retomá-los depois, mas sigam aquele passo a passo. E lembrando que esse projeto, ele é um projeto em forma de relatório. Então, para que vocês consigam atingir as pontuações máximas, é muito importante que vocês coloquem o passo a passo de vocês. Então, eu quero saber como que vocês dividiram as entidades, o que vocês colocaram de restrição. Isso tudo precisa de estar descrito no projeto. E vocês precisam também de apresentar isso para a gente, para todo mundo conseguir entender e acompanhar o raciocínio. Não precisa de ser maravilhoso, não precisa de ser perfeito, precisa de estar bem descrito, que é o mais importante. Então, aí vai ter o modelo conceitual, então, vocês vão precisar de fazer um diagrama entidade-relacionamento, aí vocês vão precisar de utilizar todos aqueles formatos que a gente já trabalhou na prova, então vai ser importante que vocês deixem descrito o seu diagrama de entidade-relacionamento. Aí nós vamos fazer um modelo relacional, que vai ser a nossa próxima fase de estudo. Vocês vão precisar também de descrever e colocar para mim o modelo físico e descrever, né, o sistema gerenciador de banco de dados que vocês utilizaram. Pode ser o Base, pode ser o Access, pode ser o MySQL, entre outros. Mas, por favor, se atenham ao Base ou o Access, porque o MySQL eu não sei mexer direito, não. Então, vai dificultar muito a vida da professora. Então, Base ou o Access, por favor. E é importante que, assim que a gente entrar no modelo físico, nós vamos aprender a fazer algumas perguntas em SQL, que é Search Query Language, que é a linguagem para pesquisa de perguntas. Que a gente vai colocar, tipo assim, eu quero saber quantas aulas o professor dá, quantas aulas o professor X dá. Isso tudo nós vamos aprender ao decorrer da matéria. E o mais importante é que se a gente não conseguir chegar no ponto do SQL, a gente não vai ser um pré-requisito do trabalho, vocês podem ficar tranquilos. A gente vai passar os vídeos para que vocês entendam para que serve, mas lembrando, é uma aula de introdução a banco de dados. Eu não vou cobrar que vocês saibam responder perguntas complexas no SQL, porque até mesmo eu não sei. Então, eu quero que vocês fiquem tranquilos e a entrega eu vou colocar lá no Moodle direitinho, porque eu tenho que fazer recontagem das aulas e tal, e isso ia demorar um pouco. Aí vocês vão anexar o trabalho no Moodle. Aí eu vou colocar lá a tarefinha para vocês entregarem, então vai ficar tudo tranquilo. Tá bom? Alguma dúvida?
Professor, defina para mim, descreva. O que você entende por descrever o que você está pedindo para descrever? Descrever. Então, vamos lá. Quando eu peço para vocês descreverem aqui, realizar o levantamento dos requisitos do minimundo, eu quero que vocês descrevam o que o minimundo de vocês está, quais são as regras dele. Então, vocês vão escrever um texto para mim, por exemplo, de salão de beleza. O salão de beleza da Maria Chiquinha atende vários clientes e gostaria de fazer um banco de dados para controlar corte, estoque de produtos, controlar os profissionais e os atendimentos. Ponto. Uma cabeleireira atende vários clientes. Os clientes podem fazer serviços de manicure e cabelo. A manicure só pode atender uma pessoa por vez. Um cliente só pode ser atendido por uma manicure. Para estoque de produtos. A cabeleireira usa uma tesoura, alguma coisa assim. Então, vocês podem descrever da maneira que vocês acharem mais interessante. Então, vocês vão escrever um texto, colocando as regras, colocando as instruções, assim como a gente colocou na prova, um textão. Que aí vocês têm que marcar as entidades, têm que marcar os relacionamentos, as propriedades, as cardinalidades que já estão ali descritas. Então, é isso que vocês vão precisar de fazer. Vai ser um esforço maior e por isso que eu já gostaria de passar para vocês, porque a gente pode fazer esse processo todo em etapas. Se vocês concordarem, aí, depois do carnaval, a gente passa olhando o texto até antes do modelo conceitual. Ah, professora, eu fiz assim, não consegui. Porque agora, o mais importante é que, por mais que a gente passe para o modelo relacional, se vocês ainda não estiverem conseguindo fazer, uma descrição de minimundo, que é a parte mais importante pensando na formação de vocês, que vai ser a parte de descrição, de você conseguir descrever bem um problema. Isso é o mais disparado, mais importante. Entendeu? Então, quando eu falo descrever, eu quero que vocês escrevam na descrição do estudo tudo que vocês colocaram em uma página. O modelo conceitual, diagrama, entidade e relacionamento. Então, vocês vão pegar aqueles exercícios, aquela listagem de etapas. Então, vocês vão listar as entidades, vocês vão listar entidades e relacionamentos, vocês vão listar as propriedades, vocês vão listar as restrições. Aí, a partir disso, vocês vão criar o diagrama de entidade e relacionamento com as cardinalidades respectivas. Aí, para o modelo relacional também vai funcionar de maneira semelhante. Entendeu? Fui mais clara? Foi. Entendeu? Porque é importante que vocês também consigam transformar essa parte que parece que é muito, muito técnica, muito matemática, né, em palavras também. O Frederico, pode falar. Você estava aí. Não, eu até coloquei aqui no chat. É isso mesmo, perfeito. A descrição é aquela especificação do minimundo, né? Semelhante aos exercícios que foram feitos. É aquele texto inicial que, na realidade, ele passa todo o contexto a partir do qual vai ser construído o modelo, né? Então, a diferença é que agora vocês não vão receber, vamos dizer, o texto pronto, né? Vocês vão pensar nessa descrição do tema que vocês escolherem, e aí, a partir dela, todo o trabalho de elaboração do modelo conceitual até o final. Né? Então, é aquele texto, exatamente o que você explicou. Eu ia comentar aqui, mas perfeito, eu só reafirmei aqui no chat. Não, ótimo. Aí é legal, eu acho realmente legal, assim, que os grupos, né, vocês pensem, escolhi o tema tal, façam ali o texto, né, a descrição do que seria essa realidade, né? E a gente discutir em sala para ver se ali a gente já consegue perceber, né, as entidades, os relacionamentos, atributos, enfim, tudo que a gente já estudou, né? Se a gente consegue perceber ali naquele texto explicativo, né? É como se vocês estivessem preparando agora a prova, né? Só que a prova é para vocês mesmos, né? Na verdade, o modelo que vocês vão fazer, né? E é isso mesmo. Então, é importante que vocês escolham, né? Já está aberto lá no Moodle, vocês podem conversar com os próprios grupos.
E uma coisa que eu vou pedir, quem está fazendo sozinho, pode continuar fazendo sozinho, mas quem está em grupo, não faça separado do grupo, porque senão você vai deixar a tia doida. Para a gente poder conseguir fazer a avaliação, a segunda avaliação também em grupo, para o trabalho final também ser em grupo. Mas aí, se alguém estiver insatisfeito, vocês me avisam com antecedência para poder ficar mais fácil, tá bom? Mas eu acho que vai ser tranquilo. Aí já tá lá aberto para vocês. Eu mandei aqui também no chat as composições dos grupos, então para que vocês não precisem... porque aqui tem os grupos visíveis, aí eu acho que você seleciona um grupo, então o mais importante é que você selecione um grupo certo, qualquer coisa vocês me falam, e que vocês já escolham qual o tema que vocês gostariam, para que a gente já possa, assim que passar o feriado, a gente já possa discutir um pouco o que vocês já construíram, para que vocês façam com mais tranquilidade. O objetivo não é cobrar que vocês façam tudo particionadinho, tudo bonitinho, até porque eu sei que é muito complicado. Mas é importante que a gente consiga discutir pelo menos um pouquinho todas as aulas, para que a gente possa construir junto isso também, para que vocês não fiquem muito desesperados, com muita dúvida. Beleza? Então, vocês já podem lá selecionar, gravem as respostas de vocês lá no Moodle, que eu acho que vai funcionar direitinho. Beleza? Alguma dúvida? Alguma ponderação? Alguma aflição? Eu vou esperar. Alguém tem que responder. Por enquanto, não, tá tranquilo. Ah, não, beleza. Aí, quando vocês passarem para as outras pessoas, que eu tô vendo aqui que tá faltando algumas pessoas hoje, aí vocês passam para elas os exercícios, o que a gente vai, as coisas que a gente vai trabalhar, para que vocês dividam também com as outras pessoas do grupo, para que todo mundo possa participar e fazer. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo Moodle, lembrando que eu estou corrigindo a prova, eu estou corrigindo os exercícios, eu trabalho, eu dou aula, e eu ainda estou fazendo mestrado, então assim, eu estou todos os lugares ao mesmo tempo. Então, da tarde e da noite eu estou aqui corrigindo exercício, estou corrigindo prova, estou estudando, então, por favor, paciência. É verdade. É verdade, Peterson. A cardinalidade do salão de beleza vai ser complicado, porque tem que colocar fofoca, afinal de contas, né? A gente conversa com os cabeleireiros. Até a gente vai lá, fica 4, 5 horas no salão. Quem pinta cabelo sabe. Gente do céu, 5 horas no salão, você conta a vida toda, sua vida toda pra pessoa. Não adianta. Então, beleza. Esse daqui... Vai ser uma cardinalidade muito importante. Vai ser uma cardinalidade muito importante, porque a cabeleireira não pode contar pros outros, ué. Não pode. Mas sempre sai do minimundo do salão. É verdade. Aí o pau quebra, né? Aí dá vários problemas. N ao quadrado, Entendendo um infinito ao quadrado. Complicado. Então, gente, agora nós vamos começar bem devagarzinho, algumas coisas de modelo relacional. Lembrando que no nosso BR Modelo, nosso querido software, que nós estamos utilizando para esta matéria, quando a gente abre o BR Modelo, a gente vai ver que aqui tem a opção de conceitual. Tá todo mundo vendo na minha tela? É importante, diz que é importante. Para que vocês façam o modelo aqui, para ficar bem bonito. Aqui é o modelo conceitual. Quando a gente clica no modelo lógico, aqui já vão ter as outras formitas. Aqui, ó, tá vendo que aqui tem uma tabelinha, aqui tem um campo, aqui tem chave primária, chave estrangeira, campo chave primária estrangeira, todos esses relacionamentos aqui. E tá vendo que a gente já vai criar tabelas e não entidades? Porque aqui, quando a gente entra no conceitual, nós temos entidades, nós temos relacionamentos, nós temos os atributos, nós temos algumas outras coisas aqui. Quando a gente passa para o modelo lógico, lembrando que é o modelo relacional, e a gente vai revisar isso tudo de novo agora, porque eu vi que algumas pessoas tiveram dúvida nisso no exercício do Forms. Então, aqui, por exemplo, nós vamos criar uma tabela. E a tabela, quais vão ser as propriedades, o que a gente vai colocar, isso tudo nós vamos aprender ao longo dessas 2, 3 próximas semanas.
como que nós vamos criar os relacionamentos. Ah, aqui, ó, colocamos um campo, vamos colocar outro campo. Ah, nós vamos colocar uma outra tabela aqui, nós vamos relacionar as duas. Ó, aí nós vamos ter uma cardinalidade aqui também. Isso tudo nós vamos descobrindo ao longo das próximas aulas. Mas saibam que vocês podem usar o BR Modelo para isso. Aqui tem até fluxo aqui de tipo BPM, que aí você consegue fazer o início, fim, aí você consegue colocar os processos aqui. Isso aqui é muito bom, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto do BSAT. E eu sou uma pessoa que eu estudei administração e a gente é obrigado a usar o BSAT, mas eu acho o BSAT assim, o programa mais mal otimizado da história, porque o programinha sofrido. Quem já mexeu com o BSAT sabe que a gente faz aqueles fluxos e tal, ou caos total. Não consigo, aquele programa me irrita. E quando você está fazendo e você esqueceu de salvar, ou então você salvou uma versão mais antiga e você perde tudo, ó, tá não. Então, dá para fazer aqui um splitzinho também, que pode ajudar vocês para alguma outra coisa. Então, vamos prosseguir usando o BR Modelo para os modelos relacionais. E quando a gente já passar para o modelo físico, para o modelo de banco de dados, nós vamos utilizar o Access. Vou até abrir ele aqui de novo para vocês, para todo mundo ver. O Access, ele é tipo um Excel roxinho, com algumas coisas diferentes, que aí agora ele não está deixando eu mostrar para vocês por quê. Ai, computador. Aqui, ó. Onde tá? Por que você não abre? Abre. Tá vendo? Tá de birra comigo. Tá vendo que aqui já tem inventário de bens, já tem aqui, ó, estudantes. Vamos ver esse modelo estudantes aqui. Aqui, ó, que bacana. Tá vendo que aqui nós já temos algumas tabelas? Tá vendo que esse lado esquerdo aqui tem detalhes do estudante, lista de estudante, alergias e medicamentos, catálogo de endereços. Então, aqui nós já temos várias tabelas, nós já temos várias formas, e isso daqui é um modelo lógico. Isso daqui está depois do modelo relacional. Então, a gente já estudou modelo conceitual, modelo relacional, nós vamos estudar agora, e nós vamos indo e voltando do modelo relacional para o modelo lógico. Porque eu acho que fica muito confuso colocar só aquele monte de quadradinho, aquele monte de tabela, aquele monte de relacionamento, sem ver como que isso efetivamente vai funcionar. Aí a gente vê, se isso estiver funcionando para vocês, a gente prossegue dessa forma. Mas, vamos voltar aqui para uma revisão. Deixa eu mudar isso aqui de lado, que eu não gostei disso. Então, beleza. Alguma dúvida? Estou falando muito rápido? O professor está a 1000 por hora. Vou até ligar minha fumacinha aqui. Vocês verem uma coisa saindo aqui, é o umidificador, viu, gente? Não estou utilizando nada entorpecente, não. Então, beleza. Para a nossa aula 9 agora, porque a aula 8 foi a aula passada. Então, depois eu conserto para poder mandar para vocês. Tá todo mundo vendo aqui? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo acompanhando? Tranquilo, professora. Ai, obrigada. Mariana. Sim, acompanhando. Heróis. Então, beleza. Então, vamos lá. A modelagem conceitual, assim como a gente já viu, a gente utiliza a modelagem conceitual para chegar em um modelo conceitual. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Ah, Fred, heróis. E nós vamos utilizar um domínio e um minimundo como o nosso foco. Assim como a gente já conversou um pouquinho sobre o projeto final, a descrição da realidade, a descrição do minimundo é o nosso foco. Por quê? A gente precisa de estabelecer, dentro daquele universo gigante, o que a gente quer e o que a gente não quer. Aí tem essa frase aqui muito engraçada, que foi um dos outros professores que colocou no slide, que eu achei muito chique. Para quem sabe onde ir, o resto é paisagem. Por quê? Ah, muito lindo, beleza, mas não é lá que eu quero chegar. Igual quando você está fazendo uma trilha, ou então tentando chegar em algum outro lugar, numa lojinha no centro, alguma coisa assim. Quando você está focado, não, eu preciso de ir lá e voltar, o resto todo é paisagem. Por mais que tenha muita coisa legal acontecendo, nossa, que flor linda, que árvore linda, vou parar aqui, vou parar cá. Não, foco.
Então, se você sabe aonde que você quer chegar, se você sabe o que você precisa de responder, fica muito mais fácil para que você consiga abstrair aquela realidade e ir aos poucos transformando aquilo em um modelo físico, em um modelo para uma máquina ler, que é o nosso objetivo aqui. Então, vamos lá. Lembrando um pouco dos elementos de modelo entidade-relacionamento, que nós temos entidade forte, entidade fraca, um relacionamento forte, um relacionamento fraco, os graus de relacionamento, aí nós temos o grau binário, ternário, enário. Lembrando que vamos sempre tentar utilizar os formatos binários para que a gente não fique estabelecendo muitas entidades e relacionamentos de maneira muito pulverizada, para que a gente consiga fazer uma coisa mais concisa, uma coisa mais completa. E também aquele lance lá das agregações, de relação N para N, isso tudo a gente já viu. Mude. Ó, foi a mesma coisa, gente. Que feio. Então, aqui, aí nós vamos ter os atributos também, o identificador, o não identificado, os multivalorados, os compostos, isso tudo a gente viu também. Aí, dando um feedback aqui do exercício do Forms, tem duas perguntas lá que eu pergunto sobre a etapa do projeto do banco de dados e sobre nível de abstração. Apesar de muita gente ter respondido de maneira correta, alguns eu vi que confundiram um pouco os conceitos. E é claro, eu não penalizei, tipo assim, você escreveu tudo errado. Não. Eu escrevi no feedback das respostas, eu tô quase acabando de corrigir, faltam só duas questões. Mas as etapas do projeto de banco de dados é a descrição do minimundo, a análise e coleta de requisitos, aí nós vamos ter o projeto conceitual, nós temos o mapeamento do modelo de dados, nós temos o projeto físico e o catálogo do banco de dados. Por quê? Isso daqui, por mais que quando a gente pensa em um nível de abstração de modelagem, quando a gente pensa no modelo conceitual, o modelo conceitual, ele é um fruto do projeto conceitual. Porque a gente tem um modelo entidade de relacionamento que ele foi gerado a partir de uma abstração que você selecionaram as entidades, você selecionaram os relacionamentos, você selecionaram os atributos. Então, esse projeto conceitual, ele, no final das contas, ele te fornece um modelo conceitual, um diagrama entidade de relacionamento. Por mais que sejam coisas muito parecidas, são coisas diferentes, são caixinhas diferentes. Porque quando você pensa num projeto de banco de dados, um dos elementos do projeto de banco de dados é o diagrama de entidade de relacionamento. Mas o modelo conceitual, ele é um nível de abstração de modelagem. Então, a gente está abstraindo e lembrando que nós temos as fases da abstração. Porque a gente não está pensando no modelo físico e depois volta no conceitual. É muito mais produtivo que a gente pense de maneira linear, saindo de um mundo perturbado, de um mundo nebuloso, para uma descrição um pouco mais concisa, para um modelo conceitual, e depois disso para um modelo lógico, porque aí você vai aprimorando a sua capacidade de descrever aquelas entidades, aqueles relacionamentos, como que a gente vai colocar, o que é importante, o que não é. Coisas que no modelo conceitual fica muito amplo, no modelo lógico ele vai começar a ficar um pouco mais palpável, vai ficar uma abstração, um nível menor de abstração. Então, lembrando desse nosso esqueminha, esse amarelo feio aqui, ele representa o projeto de banco de dados. Mas quando a gente olha verticalmente, a gente sabe que isso daqui é o projeto de banco de dados, aí isso daqui nós temos o nosso nível de modelagem, a gente tem os níveis, e a gente tem os produtos aqui também, que é muito importante. E quando a gente olha de forma horizontal, então o projeto conceitual, ele gera um modelo conceitual, que a nível de conceito, então a um nível conceitual, ele gera um produto que é o modelo de entidade de relacionamento. E na fase de mapeamento do modelo de dados, nós vamos para o nível de abstração lógico,
operacional, então nós vamos operacionalizar aqueles conceitos que nós descrevemos através de um modelo relacional, que vai ser aquele modelo de tabelas que eu apresentei para vocês há pouco. Então, quando a gente está na fase de projeto físico, nós vamos descrever um modelo físico interno, ou seja, nós já vamos descrever o banco de dados, que é o nosso produto dessa fase, a nível físico. E a nível físico por quê? Quando a gente coloca lá, o sistema ele já está pronto e preparado para entender aquilo que a gente está funcionando, aquilo que a gente está inserindo no sistema. Então, se eu falo que a tabela tal tem tais e tais atributos, tem tais e tais registros, a gente já está no nível físico ali. E por que físico? A gente está o mais próximo do porradeiro, alguma coisa do hardware. Por quê? Qual que é a diferença entre hardware e software? Hardware é a parte que você chuta. Então, quando você está com raiva do computador, você chuta a CPU, você dá um tapa na tela, você dá um tapa no teclado, que isso é tudo o hardware. O software, infelizmente, não tem como você chutar. Porque o software, ele vai ser aquela parte que você está interagindo no computador, que vai ser a parte do código, mas aquele finalzinho ali, quando a gente coloca no banco de dados de uma forma que o computador consiga ler, a gente está a nível físico. Porque ele está utilizando toda a capacidade de processamento dele para poder ver, não, é esse daqui, ele está junto desse daqui, então ele vai conseguir responder muito mais rápido perguntas que a gente demora muito para responder. Que esse é o grande objetivo do banco de dados. Para que a gente faz um banco de dados? Quando a gente quer responder perguntas que a gente não consegue responder com facilidade. Então, por exemplo, se eu quero saber quantas matérias o professor deu na biblioteconomia durante toda a sua carreira. Você vai olhar planilha por planilha? Como que você vai olhar isso? Sem um banco de dados, sem todas aquelas informações computadorizadas. Você vai lá na biblioteca, pegar registro, olhar página por página. Só de pensar nisso já me dá um pouco de aflição. Olhar página por página. Não, o professor tal tá aqui. Não, mas tá escrito errado o nome dele. Será que a gente vai considerar? A gente considera que ele deu essa matéria ou não? Então, tudo isso, esses problemas, eles vão sendo resolvidos pelos bancos de dados à medida que a gente vai conseguindo estabelecer uma relação mais amigável com eles. Então, a gente fica mais feliz, a gente fica mais satisfeito com um bom banco de dados. Entenderam? Alguma dúvida? O que vocês estão achando? Eu tô olhando pro fundo da alma de vocês. Tudo certo. Então tá, vocês não confundem esses negócios mais não, hein? Senão eu vou ficar muito triste com vocês. Então, beleza. O que é o modelo relacional agora? O que nós vamos trabalhar com isso? Lembrando que a gente vai passar, agora eu vou apresentar um pouco mais de modelo relacional para vocês, mas assim, depois do feriado, nós vamos discutir um pouquinho o modelo conceitual de novo, nós vamos corrigir, vou mandar a correção da prova para vocês, a gente vai tirar algumas dúvidas, mas a gente vai dando pequenos passinhos em direção ao modelo relacional, mas sempre voltando caso seja necessário. Vamos falar agora de componentes do modelo relacional. Quando a gente estava falando do modelo entidade relacionamento nosso MER, a gente trabalhava com as nossas entidades em retângulos, nós trabalhávamos com os relacionamentos em losangos, os atributos naquelas bolinhas saindo das entidades, nós tínhamos aquelas cardinalidades. Então, a gente sabe que nós temos entidades, nós temos relacionamentos, nós temos atributos e nós temos restrições. Beleza. Como que a gente vai explicar para um computador isso tudo que a gente está fazendo? Lembrando que aquele modelo entidade de relacionamento que a gente estava fazendo, apesar dele já ter algumas características computacionais, um computador não consegue olhar para aquilo e resolver toda a sua vida. Então, a gente precisa de dar um passo em direção a um banco de dados. E qual que é o próximo passo? É o modelo relacional. Lembrando que
Nós estávamos aqui no modelo conceitual e agora nós vamos para o mapeamento do modelo de dados. Nós vamos para o modelo operacional agora. Como que nós vamos efetivamente explicar para o computador o que a gente precisa? Então, vamos lá. Os dados são organizados em coleções de tabelas bidimensionais. O que significa uma tabela bidimensional? Tem 2 dimensões. Professor, está gravando? Tô gravando. Tabela bidimensional é que tem 2 dimensões. No caso Isso. seria, né? As linhas e as colunas. Isso, exatamente. Na realidade, Marcelo, é uma entrada e uma saída. Tá? Elabore mais, por favor, para a gente, Peterson. O que acontece? É igual quando a gente entende a lógica difusa. Já ouviu falar, né? Lógica difusa, né? Uhum. Você tem uma entrada e N gradações da resposta. Você tem desde... É o que o ser humano faz. O ser humano faz a gradação de lógica difusa. Então, para um input, um dado entrado na vida dele, qualquer que seja, um assunto no trânsito, ele vai gradar aquilo ali em N quantidades. Como vai ser? Então, é uma lógica mais esparsa, mais difusa, mais, como o próprio nome diz, né? Então, ele vai ter desde 0 a não ação, até 1 a ação. Aí é o binário, 0, 1. Uhum. Entrada, saída. Nesse caso da lógica difusa, ele vai ter gradação 1, gradação 01, 02, 03, eu vou fazer isso, eu posso não fazer. Então, quando a gente pensa numa tabela dessa, a gente vai querer fazer assim, vai ter uma entrada, vai ter uma saída. Então, uma tabela binária, assim, uma tabela bidimensional, assim, a gente vai fazer uma pesca de dados, um tratamento daquele dado, mas uma saída de dado. Entendi. Entendeu? Ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser eu faço uma ação, eu não faço uma ação. É diferente do ser humano. O ser humano vai ter N quantitativos, né? Eu vou fazer? Não, não vou fazer. Então, cai numa coisa difusa, cai numa coisa bem lógica, bem... mais bem complicado. abstrata, né? Uhum. Bem abstrato. A difusa é mais abstrata. Entendi. Então, pensando nisso que o Peterson falou para a gente sabe que a gente está relacionando alguma coisa, uma entrada e uma saída. Então, e essas tabelas vão ser chamadas também as tabelas de relações. Assim como no modelo entidade-relacionamento, a relação é uma forma que a gente tem de organizar os dados em linhas e colunas. Então, o Peterson está certo e o Frederico está certo também. Por quê? No banco de dados, nós vamos ter os registros nas linhas e nas colunas nós vamos ter os atributos, a gente vai ter algumas informações que vão ser comuns para todos os registros. Isso tudo a gente vai vendo com calma. Então, e esse modelo relacional é baseado na lógica, então a gente vai trabalhar um pouquinho de lógica, de lógica comum. Então, se homem é mortal e Márcio é homem, logo Márcio é mortal. Essa lógica, assim, bem básica, bem simples. E também teoria de conjuntos. Vocês lembram mais ou menos de teoria de conjuntos? Que é a interseção, contém, tudo isso que a gente aprende com aquela bolinha, com aquele diagrama de Venn, que que aí tem 3 bolinhas e a gente vai colocando as interseções, a gente vai colocando os relacionamentos. Isso tudo vai fazer parte desse nosso modelo relacional. Então, o nosso modelo relacional, ele é composto basicamente por coleções de objetos ou relações que armazenam os dados, um conjunto de operadores que agem nas relações produzindo outras relações. Nós vamos ter também uma coisa que é muito importante para o nosso modelo relacional, a gente precisa de ter sempre em mente a integridade dos dados para precisão e consistência. Então, o que é a precisão? A precisão é a gente achar exatamente o que a gente precisa e a consistência, de maneira bem simples, de maneira bem informal,
A consistência é, se eu procuro quantos anos a Marcela tem, agora, vou procurar agora, a Marcela, anos. Ah, ela tem 23 anos. Mentira, é 24. Nem sei mais quantos anos eu tenho. 24. E daqui a pouco eu vou lá, aí agora eu preciso a Marcela, pode tirar a carteira de motorista? Pode, porque ela tem 24 anos. Então, a consistência, ela vai manter aquele dado em um nível de confiabilidade. Porque se os dados não têm consistência, quer dizer que os dados, cada hora que você procura, aparece alguma coisa diferente. Você fica tipo, não, gente, mas o registro é aquele, pronto, acabou. Tipo, a Marcela está matriculada no 2º semestre do mestrado e ela tem essas 3 disciplinas. Se eu procurar, semestre que vem, procurar sobre o meu 2º semestre, eu já no meu 3º semestre, eu tenho que ter a mesma resposta. A resposta não pode ser diferente, porque senão aquele banco de dados ele vai estar com um problema sério de inconsistência. Porque como que no final eu vou comprovar que eu fiz as matérias, sendo que sumiu? Então, a gente precisa de pensar nesses outros aspectos também. Então, como um banco de dados relacional, que é o que nós estamos estudando, porque existem outras formas de se relacionar dados, em formas diferentes que a gente viu, de dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, nós vamos trabalhar com um banco de dados bidimensional e relacional. Ou seja, que as tabelas vão ser onde os dados serão armazenados. Beleza? Então, como exemplo, aqui nós vamos usar um exemplo, a gente gostaria de armazenar dados sobre os clientes de uma loja. Para isso, nós vamos criar tabelas diferentes, conjuntos de dados relacionados a esses clientes, como dados pessoais, dados de compra, crédito, entre outros. Então, nós vamos criar tabelas diferentes para cada uma dessas entidades, para cada uma dessas relações. Para que, assim como a gente já conversou algumas vezes, quando a gente está numa tabela em que a gente está usando o código do cliente, não o nome do cliente, aquele código ele tem que estar vindo de algum lugar. Então, aquele código do cliente, na tabela de compras, aquele código do cliente está vindo da tabela de cliente, de descrição do cliente. Que ele não, porque isso é uma coisa que é muito interessante do banco de dados, que eu acho chique demais. A gente não vai colocar numa planilha do Excel tudo que a gente precisa. Porque imagina, a gente vai ter 300 milhões de colunas. Como que nós vamos dar manutenção nisso? Pensando que nós somos uma equipe. Não, a Márcia vai ficar com a tabela de clientes, o Peterson vai ficar com a tabela de compras e eu vou ficar com os dados pessoais. Imagina se a gente tivesse que trabalhar todo mundo numa mesma planilha. Imagina o caos que ia ser. Porque, não, a gente quer mexer todo mundo ao mesmo tempo. Como que a gente vai fazer isso? Vai ter problema de consistência dos dados. Como que a gente vai resolver esses problemas? Então, o banco de dados relacional, ele serve muito nesse sentido. Por quê? A Márcia é especialista na tabela do cliente. Porque, não, é ela que faz a manutenção. Quando dá algum problema, é ela que vai lá e olha. O Peterson olha os dados das compras, então ele é o expert. Não, deu problema no cartão de crédito, vamos ver se registrou a compra, se não registrou a compra. Não, eu quero olhar na tabela lá do Peterson, a tabela de compras, eu quero ver se, quero fazer uma consulta. E a gente vai conseguir utilizar as tabelas de outras pessoas que são mantidas por outras pessoas no nosso banco de dados. Então, isso é muito legal porque a gente consegue achar o que a gente precisa de maneira muito mais fácil. E a gente vai vendo como que isso vai funcionar. Então, vamos lá. O que é uma tabela? Isso tudo está nos vídeos, mas a gente está fazendo aqui uma amarração breve. Então, essa tabela, ela é a estrutura básica de armazenamento, ou seja, onde que nós vamos colocar os nossos dados no sistema gerenciador de banco de dados relacional. Lembrando que nós estamos trabalhando em banco de dados relacional. Então, nessas tabelas, nós vamos ter todos os dados necessários armazenados sobre algo do mundo real, como clientes, pedidos, produtos,
E também ela é chamada de relação. Um banco de dados relacional pode conter uma ou mais tabelas. Um banco de dados pode conter uma ou mais relações. E a gente vai entender por que a gente está chamando elas de relação aqui, e não só de tabela. Então, o que é uma linha, registro ou tupla? Eu achei muito engraçado, porque parece supla, eu só consigo pensar no supla. Então, essas linhas ou registros representam todos os dados requeridos por uma determinada ocorrência de entidade em particular. O que isso significa? Particular significa que nós vamos ter um código identificador para aquela transação. Então, por exemplo, Marcelo foi lá na loja, comprou uma blusa. Ah, tá, o número da compra vai ser esse. Ah, não, nós vamos cadastrar o cliente, então vai ser a compra 1 do cliente 1. Então, quando eu vou lá na minha tabela de compras, eu vou lá ver que na minha coluna de cliente vai estar lá 1, o número da compra vai estar 1 e a descrição do restante da minha transação. Então, cada linha da tabela, ela vai ter um dado específico, de um cliente específico, por exemplo. E cada linha deve ser identificada por uma chave primária, de modo a não haver duplicação de registros. Por quê? Quando eu vou lá fazer uma compra, eu passo meu cartão de crédito dá negado. E eu tento passar de novo e cobrou 2 vezes no meu cartão. Como que eu vou comprovar para a empresa de cartão de crédito que eu fiz uma compra só? Vocês já passaram por essa situação? É uma situação bizarra, porque você tem que ligar, fica meia hora lá no telefone, senhora, teve uma compra, a compra aí está duplicada. Eu não quis fazer 2 compras. Você pode olhar, mesmo horário próximo, mesmo valor. Então, aí eles vão lá no banco de dados deles e vão conferir, ó, realmente aqui, para essa cliente, para essa compra, para essa transação, nós temos 2 transações, que aí vai ter a transação 002 e a transação 003, mas que elas têm o mesmo valor no mesmo estabelecimento. Então, a gente pode retirar uma dessas transações. Então, e por que a gente não quer que tenha duplicação de registros? Porque a gente não quer um monte de informação repetida que só vai acumular no nosso banco de dados e sempre que a gente perguntar, a Marcela fez quantas compras em janeiro? E vai estar lá duplicado. No dia 3 eu fiz 6 compras. Mas não, foi algum problema que deu no banco de dados, eu efetivamente fiz uma compra só. Então vocês vão achar que eu estou comprando bastante, vão me dar um cupom de desconto. Quem vai sair no prejuízo são vocês, donos da loja, não eu. Mas pode ser também, por exemplo, vou pensar aqui num exemplo bem bacana. Quando você dá entrada para pedir a sua carteira de motorista, aí você paga a porcaria do boleto, 80 e tantos reais. Aí você chega lá, eu paguei. Não, você não pagou, não. Claro que eu paguei. Onde que tá esse registro? Por que esse registro não tá aí? Ah, não, a gente não tem registrado, que aí você vai e paga de novo. Aí você vai e paga de novo. Aí, para onde que foi aquilo? Onde que tá esse banco de dados? Esse banco de dados está funcionando? Então, da mesma forma que a gente não quer duplicação de registro, a gente não quer que o registro se perca. A gente quer controlar, cercar ali aquele galinheiro para as galinhas não escaparem. Porque a gente sabe que a galinha tal bota um ovo melhor, a gente sabe que a galinha tal ali tá de olho naquele galo bonito, vai rolar uns pintinhos. Então, é importante que a gente cerque esse nosso mundo. Então, prosseguindo. A coluna, o que são as colunas? São as unidades que armazenam um tipo específico de dado. O valor não armazena nada com valor nulo. Então, vamos lá. Quando a gente está pensando em idade, a gente vai colocar lá uma informação. Então, aquele valor é o valor referente à idade da pessoa. Mas também pode ser o valor da compra. Então, que ele vai ter um formato diferente. Porque a idade vai ter só um número inteiro. A compra, ela pode estar um número picado com o formato de real. Vocês estão conseguindo entender um pouquinho como que isso vai se construindo? Então, e as outras colunas, elas não são umas colunas-chave, significando que o seu valor pode se repetir em outras linhas da tabela. Por quê? Se a gente está pensando aqui na coluna, e a gente está colocando uma coluna de sim ou não, o cara marcou lá sim ou não,
Eu marco sim, o Peterson marca sim, o Wellington marca sim e a Márcia marca não. Se a coluna não aceitasse aqueles valores repetidos, ia dar maior problema. Por quê? A coluna pode ter valor repetido para várias linhas. Beleza? Beleza. Qual que é o relacionamento? O nosso relacionamento no modelo entidade-relacionamento eram aqueles losangos. Então, o nosso relacionamento aqui vai acontecer de forma semelhante. Lá nós não estávamos conectando entidade com entidade. Aqui nós vamos associar as tabelas, que são as nossas entidades, conectadas por chaves primárias e chaves estrangeiras. Isso tudo a gente vai ver, tá? Mas é importante que vocês já se acostumem com esse linguajar interessante. Então, e nós temos outros tipos de componentes. A gente tem índices, a gente tem store procedure, a gente tem triggers, triggers são os gatilhos do programa, do sistema. Então, o que é a chave primária? A chave primária, na nossa coluna, ela vai ser um atributo que vai identificar um registro de forma exclusiva na tabela. Por exemplo, o CPF de um cliente contendo um valor que não se repete na relação. Então, por exemplo, a chave primária vai ser o CPF. Então, aí vai ter 055555, aí vai ter um CPF diferente, um outro, e ele não vai se repetir naquela primeira coluna. Lembrando que aqui no Access, deixa eu ver se eu fechei ele. Eu fiz cocô. Eu fechei o Access. Para que vocês já consigam ver também, deixa eu ver se ele vai abrir. Isso. Tá vendo que essa primeira coluna aqui, ela tá escrito ID? Não consigo dar azul. Triste. Não consigo não. Mas aqui, o ID, todas essas colunas, todos esses registros aqui, eles não podem ter um número repetido, porque a primeira coluna dessa nossa tabela aqui é a nossa chave primária. Ou seja, quando eu coloco aqui que ele vai ter uma identificação 01, eu só posso ter 01, 02, 03, 04, 011 e tal, e por aí vai. Mas eu não posso ter 201, porque é uma chave primária nessa primeira coluna. Por quê? Não, o 01 vai identificar a cliente Marcela. Na minha tabela de compras, eu vou ter 3 repetições da Marcela. Mas, porque a chave primária da tabela de compras vai ser outra. Então, por isso que a gente fala de chave primária e chave estrangeira. Por quê? A chave estrangeira é nas colunas, lembrando que a gente vai sempre trabalhar com coluna e linha, que vai definir as tabelas, como as tabelas se relacionam uma com as outras. Por quê? Quando eu falo que professor leciona disciplina, o que eu estou falando? Qual que é a relação uma do outro? Não, é porque a disciplina tem um código. E o professor leciona aquele código. Que aquele código representa uma matéria. Isso a gente vai vendo com calma também, mas o professor que tem a chave primária 01, leciona a disciplina 05, que é a introdução a banco de dados. Entenderam mais ou menos? Nós vamos com calma que a gente vai destrinchar isso um pouco melhor. Então, essa chave estrangeira define como as tabelas se relacionam umas com as outras. Então, uma FK, que é Foreign Key, que é uma chave estrangeira, ela se refere a uma Primary Key. Então, ela se refere a uma chave primária. Ou a uma chave única em uma outra tabela, ou na mesma tabela. Por exemplo, na tabela de pedidos, podemos ter uma chave estrangeira efetuando o relacionamento com a chave primária na tabela de clientes. Ou seja, a gente vai trabalhar isso no BR Modelo também, mas eu sei que na tabela de pedidos, então vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma brincadeira aqui no BR Modelo. Aqui. Essa tabela 1 vai ser a tabela de pedidos. A Marcela aprendeu até hoje, mexendo no BR Modelo, viu? Pedidos. E a outra tabela vai ser a tabela de clientes. Então, aqui eu sei que pedidos vai ter um campo que é número, né? Número do pedido.
pedido. E aqui nós vamos ter, deixa eu ver aqui, efetuando o relacionamento com a chave primária da tabela de clientes. Então, o que isso significa? Então, nós vamos ter uma chave estrangeira, que aqui nós vamos ter o código, o número do pedido, e aqui vai ter o código do pedido. Por quê? O nosso código do pedido vai ser uma chave primária. E o número do pedido não vai ser. Beleza? Então, quando eu coloco aqui na tabela de clientes, eu vou colocar um campo aqui. Ai, porque eu não consigo. Aqui o campo, eu vou ter o código do cliente, que vai ser uma chave primária. E aqui eu vou ter também o outro campo, que vai ser nome do cliente. Nome. Então, o nome do cliente, ele se relaciona com a chave. Vamos colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aham. Não sei se é isso, não. Acho que deu errado. Tá, depois eu vou ter que ver direitinho como que isso daqui vai funcionar. Deixa eu ver. Não gostei, não. Por quê? Vamos pensar aqui juntos agora. Um pedido é feito por um cliente. Então, quando eu penso que na tabela de clientes aqui, nós vamos ter um campo com o número pedidos, por exemplo, faz sentido eu ter todas as informações de todos os pedidos dentro dessa tabela? Ou faz sentido eu ter só o código do pedido? Então, quando aqui eu estou pensando na tabela de clientes, eu estou pensando nos pedidos, eu quero colocar só o código do pedido aqui. Então, o relacionamento entre essas tabelas aqui não vai ser dessa forma. Vai ser esse código do pedido, ele vai estar relacionado aqui com clientes. Da mesma forma que aqui está falando. Então, nós vamos ter um pedido. Podemos ter uma chave estrangeira efetuando o relacionamento com a chave primária. Então, aqui eu fiz um pouco invertido, mas é nesse sentido. A chave primária, ela se relaciona com uma chave estrangeira de outra tabela. Beleza? Nós vamos ver isso com calma, ainda é um pouco confuso mesmo. Aí, então, pensando na nossa modelagem de dados. Quando a gente pensa em nome de entidade, a entidade, ela está presente no modelo conceitual e no modelo lógico. Então, aqui no nosso modelo relacional, que é o modelo lógico, nós vamos ter chave estrangeira, nós teremos chave primária, nós teremos os atributos, nós teremos o relacionamento das entidades, e nós teremos os nomes das entidades. A gente ainda não vai trabalhar com nome de tabela, nome de coluna, nem tipo de coluna. Isso a gente vai deixar para quando nós formos passar para o modelo de banco de dados. Então, aqui eu até deixei para vocês um link, eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês, deixa eu pegar aqui já de uma vez, para vocês poderem estudar por fora, que esse site chama Stack Overflow. É como se fosse um fórum, um grande fórum, de pessoas da área de tecnologia que querem tirar dúvidas, às vezes colocam um código, tentei fazer isso, meu código não está funcionando, o que vocês acham? E é uma comunidade que se ajuda muito. Então, qual que é a diferença entre modelagem conceitual, lógica e física? Qual que é a diferença entre esses modelos? Aqui, como vocês podem perceber, nós estamos trabalhando com as nossas entidades e os nossos relacionamentos. Aqui está um pouquinho diferente do modelo que a gente está acostumado, mas o mais importante aqui é que vocês saibam isso daqui, ó. Esse nosso modelo lógico, tá vendo que aqui nós temos a foreign key, que é a chave estrangeira, e aqui nós temos a data, nós temos o product ID, tá vendo que aqui tá falando de ID, de identificador? Então, isso daqui nós estamos falando das chaves primárias, que é o que vai denominar, que é o que vai dizer para cada indivíduo qual que é a identificação dele. E isso vai ser o mais importante, porque aqui nós já vamos começar a entrar a um nível
mais individual de cada registro, o que vai ser muito importante para que a gente consiga entender melhor o modelo relacional. Então, lembrando desse nosso exemplo aqui, o dono de um supermercado do bairro deseja modelar um banco de dados. Então, aí temos aqui a nossa descrição do nosso mini-mundo. O cliente vai à loja, entra pela porta 2 e escolhe uma pasta de dente, fio dental e desodorante. Coloca no carrinho e segue para o caixa. Após a atendente do caixa passar os produtos, João paga em dinheiro. Então, nós vamos aqui, nós achamos as nossas entidades, entidade cliente, fio dental, desodorante, loja, nós temos o relacionamento, né? Então, quando a gente vai e descreve as nossas entidades, a gente descreve os nossos relacionamentos, a gente já consegue definir o que a gente quer descrever no nosso banco de dados e o que a gente não quer. A gente não quer descrever que o cliente entra pela porta. A gente vai tomar isso como um pressuposto do nosso banco de dados. Porque, afinal de contas, para o cliente poder comprar alguma coisa em uma loja física, ele precisa de estar dentro da loja. Não tem muito como fugir disso. Então, aqui agora nós vamos aprender uma outra coisa muito legal. Quando a gente está falando das entidades, a gente não coloca os atributos nos retângulos. Aqui, pensando já num modelo relacional, é importante que a gente descreva dessa forma aqui. Então, a gente sabe que a loja tem o CNPJ e a loja tem um nome, que são as entidades que a gente descreveu. Então, a gente está tratando esse CNPJ e o nome como um atributo. Beleza, aí o caixa, o atendente, o cliente, o produto, aí temos a forma de pagamento, aí nós temos a compra. Se vocês repararem aqui, a compra tem número caixa. E aqui no caixa tem um número. Tá vendo que aqui? Número caixa, deixa eu pegar um lapisinho aqui. Aqui e aqui. Aqui nós temos o CNPJ da loja e aqui nós temos o CNPJ da loja. Aqui nós temos a matrícula. Onde que aqui nós temos a matrícula? A matrícula é de quê? Gente, se vocês não tiverem, eu vou ficar muito triste. Oi. Oi. Então, Guilherme, me responda. A matrícula da compra aqui, ela está se referindo a qual entidade? Ao atendente? Ao atendente, isso mesmo. Então, e quando a gente está aqui, CPF do cliente, aonde que está esse CPF aqui? Tá na entidade cliente? Isso, vou colocar 2 tracinhos aqui. Aí, beleza, nós temos tipo de pagamento, código de barra, produto e quantidade. Então, quando a gente está pensando na compra, o tipo de pagamento está onde? Na forma de pagamento. Na forma de pagamento aqui. O código de barra do produto está onde? Produtos. Opa, ficou horrível. E a quantidade? Então, o que essa quantidade aqui nos fala sobre essa compra? Onde que está a quantidade aqui? Seria nos produtos? Não, pera aqui. Seria nos produtos, não? Tipo, a quantidade... Porque é a quantidade de estoque ou a quantidade da compra? Ou seria no relacionamento venda? Ah, pera, então ficaria onde? Então, aqui... Nossa, eu peguei um amarelo. Péssima escolha de cor. Deixa eu tentar escolher uma outra cor aqui para vocês não me xingar. Amarelo bonito, professor. Mas vai ficar fraquinho. Vou pegar um azul aqui. Aqui, a quantidade, como vocês podem perceber, a quantidade é um atributo da compra. Isso daqui, ó, é uma... Aqui dentro dessa tabela aqui, a gente está vendo que esses atributos aqui, eles estão vindo de outras tabelas. Porque quando eu pergunto o número do caixa, a gente vai lá na tabela de caixa e a gente vai ver que tem o número do caixa,
que tem o CNPJ da loja e alguma observação. A gente não precisa de colocar isso tudo no da compra. A gente só precisa saber qual que é o caixa. Se tiver dado algum problema, eu vou lá no número do caixa e vejo o que aconteceu. Pode falar, Ramon. Ô, Marcelo, Oi. é só uma pergunta. Por que essa questão da compra aqui, todos esses outros atributos que estavam em cima, tá? É uma pergunta, né? Porque eu não consegui compreender. E quando tem essa questão da quantidade aqui, essa quantidade ela teria que estar ligada a algum estoque, né? Porque tem eu acho que tem que ter um estoque, alguma coisa para puxar essa quantidade, não é? Porque para sair do caixa, para chegar lá no caixa, não teria que ter aqui nessas entidades aqui um estoque, não? Mais uma pergunta só para eu entender, tá? Sim, claro, pode ter também. Aqui, como a gente está tentando colocar um exemplo um pouco mais simples, a gente supõe que existe quantidade daquele produto, porque se a pessoa comprou, aquele produto existia. Se a gente tem que fazer manutenção de estoque, aí a gente vai colocar uma outra entidade aqui. Porque quando a gente está falando de produto, a gente está descrevendo o produto. Não, beleza. Aqui a gente não colocou quantidade. Se a gente quisesse ter colocado aqui, a gente ia ter que colocar quantidade em estoque. Quantidade de produto em estoque. A gente ia adicionar um nível de complexidade aqui. Então, neste momento, a quantidade, ela se refere à compra. Por quê? O que isso significa? Deixa eu ver se eu consigo um jeito de escrever melhor aqui. Não, vai ter que ser desse jeito. Então, vamos supor. Vamos pensar num registro aqui. Caixa 1, CNPJ 3, que eu não vou colocar esse tanto de número. A matrícula vai ser 6. O CPF vai ser 000. O tipo do pagamento vai ser 1. O código de barra vai ser 2. E a quantidade vai ser 3. Então, vamos lá. O número do caixa vai ser 01. Nossa, ficou horrível, mas finge que vocês entenderam. Aí, o CNPJ da loja, aonde que ele tá? Tá lá no caixa também. Então, nós vamos vir aqui, ó, 3. Só que, de onde que veio esse CNPJ? Aqui no caixa. Da entidade loja? Veio aqui da entidade loja. Tá vendo que aqui tem o CNPJ? E tá na entidade loja? E aqui no caixa nós temos o CNPJ da loja. Tá vendo como que essas 3 tabelas elas estão conectadas? Por quê? O caixa herdou o CNPJ da loja. E a compra herdou um atributo que a gente colocou aqui no caixa. Porque eu não quero referenciar a loja. Porque a loja aqui vai ter um monte de coisa que eu não preciso de ter no caixa. Então, continuando aqui o exemplo, e Ramon, pode me interromper assim que você não entender. Porque aqui nós estamos vendo quais são as relações entre as tabelas. E não necessariamente o que cada um está fazendo. Não é a loja tem um caixa. Caixa tem número. A gente não está colocando isso agora. Nós estamos vendo aqui, nós estamos tentando entender onde que está cada coisa. Porque quando eu vejo aqui que a matrícula 8, que isso aqui está o mais próximo de um 8 que eu consegui fazer, a gente está vendo que a matrícula ela está aqui, ó. Ou seja, o atendente é o atendente do caixa. Que atendente que é esse? Tá vendo? Aqui está faltando uma informação importante. Mas a gente já conseguiu localizar. Porque aqui vai estar escrito 8 e aqui vai estar escrito Sheila. O nome da atendente é Sheila. Mas, pensa assim, para que eu vou colocar numa tabela que já é bem grande, tem várias colunas, se eu for colocar Sheila, pode ter 3 Sheilas, pode ter 6 Sheilas, pode ter 900 Sheilas. De qual Sheila que eu estou falando? Eu estou falando da Sheila código 8.
Assim como a gente coloca em pedido, é o nosso pedido, quando você está lá no shopping, foi pedir aquela batata recheada. Aí, seu pedido é o pedido 38. Por mais que o cara da frente tenha pedido uma batata de estrogonofe, e você também pediu uma batata de estrogonofe, às vezes você pediu para tirar a cebola. Você fez uma compra diferente. Você não é a mesma pessoa do cara da frente. Então, quando chama lá 368, aí ele vai estar falando aqui, ó, que é o cliente tal, que o cliente já está sendo descrito em outro lugar. Então, a gente está referenciando nas tabelas. Entendeu? Tá vendo que tem a setinha, um tá aqui, e que esse 8 dessa compra, pensando assim, ó. Ó, vai ficar bonito, hein, gente? Olha. Nossa, tá bom demais, gente. Que isso? Então, aqui, o que isso daqui quer dizer? Que nós estamos aqui na tabela compra. Nossa! Pronto. Compra. Então, aqui nós vamos ter número do caixa. Nós vamos ter CNPJ. Até o final do ano eu consigo fazer melhor. Matrícula, CPF e quantidade. Pensando dessa forma assim. E aqui, nós vamos colocar que essa compra, ela vai ter um número da compra. Então, essa aqui vai ser a nossa compra 1. Com o número do caixa 1, com o CNPJ 3, com a matrícula 8, com o CPF 000 e a quantidade 3. Esse daqui... alguém perguntou alguma coisa. Ah, entendeu? Ah, bom, ótimo. Gente, as pessoas estão debandando, é porque tá tarde, né? Tá. Vou só finalizar essa explicação aqui e a gente... Aí a gente pode... Aí eu finalizo a aula. Então, vou pegar o amarelo aqui. Quando a gente faz esse tipo de relação entre as nossas tabelas aqui... Olha, achei o amarelo. A gente... mexeu aí? Eu liguei, tava parado já em tudo. Oi? Peterson, você falou alguma coisa? Eu não entendi. A ciência correta. É 24635. Ah, não tá falando comigo, não. Então, nós vamos ter os relacionamentos entre as entidades. Isso nós vamos fazer um exercício aula que vem também, para que a gente possa conseguir entender um pouco melhor como que a gente pode ir descrevendo as entidades dessa forma um pouco mais diferente, que vai ajudar muito para a gente definir um modelo relacional. Então, aqui, aí nós vamos achar as entidades e nós vamos fazer isso tudo junto depois. Por quê? Aí nós vamos identificar quais vão ser os elementos, quais vão ser as chaves. Então, isso tudo a gente vai já começar a trabalhar na aula que vem. A gente vai aprender como que a gente vai converter os elementos. E isso tudo nós vamos aos pouquinhos fazendo. Então, eu acho que é importante que vocês reassistam essa aula depois e assistam às aulas do professor Marcelo, as aulas que a gente colocou lá para vocês poderem assistir, para que vocês comecem a se familiarizar mais com essas... com esses novos nomes, com esses novos conteúdos que nós vamos aprender. Beleza? Então, eu vou só parar a gravação aqui e a gente já